Francisca jamais imaginou que aceitar um trabalho simples como babá em Seul mudaria completamente sua vida. Vinda de uma família abastada do Brasil, ela sempre se sentiu pressionada a assumir o legado empresarial da família, mas decidiu fugir de tudo por um tempo. Precisava viver sem o peso do sobrenome e da fortuna. Kyung-soo, por outro lado, era o herdeiro dedicado de uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia. Meticuloso, sério e acostumado a pessoas interessadas apenas em sua posição, ele não imaginava que a chegada de uma simples babá traria confusão à sua rotina impecável. Naquela manhã de primavera, Francisca apertava o casaco tentando esconder o nervosismo. O apartamento moderno no centro de Seul parecia frio e distante, mas as risadas da pequena Hee-jin a deixavam de algum modo confortável. Kyung-soo entrou na sala, revisando relatórios no tablet, sem perceber o impacto que Francisca teria sobre sua vida, até que, ao levantar os olhos, encontrou-a segurando Hee-jin nos braços, rindo de maneira tão espontânea que ele não conseguiu evitar um leve sorriso, algo que não acontecia há meses. "Bom dia, Sr. Kyung-soo. Espero que a Hee-jin tenha dormido bem." Francisca falou com sotaque, mas sua coreanidade era quase perfeita. "Ela dormiu. E você parece ter energia de sobra", respondeu Kyung-soo sem esconder a curiosidade. Ele sentiu algo estranho, como se já conhecesse aquele olhar intenso, mesmo sem nunca tê-la visto antes. Francisca, por sua vez, sentiu um frio na barriga. Ela não podia imaginar que o destino estava prestes a brincar com seus segredos. A cada dia, Kyung-soo a observava de perto, intrigado. E, sem que ela percebesse, algumas decisões empresariais começaram a se cruzar de maneiras perigosas, afinal, ela era herdeira de uma empresa rival. A primeira semana passou entre sorrisos, pequenos desentendimentos com a criança e olhares intensos que diziam mais do que qualquer palavra. Francisca sabia que estava caminhando em terreno perigoso, mas havia algo em Kyung-soo que a fazia sentir-se viva como nunca. E ele? Kyung-soo começava a perceber que aquela babá brasileira não era tão simples quanto parecia. Os dias seguintes se tornaram uma rotina inesperadamente prazerosa para Francisca e Kyung-soo. Ela cuidava de Hee-jin com uma dedicação que tocava o coração do coreano, e ele, mesmo relutante, se via cada vez mais envolvido por sua presença. Mas o destino, como sempre, não era gentil com os segredos. Um encontro casual no elevador do prédio trouxe o primeiro sinal de perigo. Kyung-soo folheava distraidamente uma revista de negócios quando, por acaso, um artigo mencionou a herdeira da Silva e Costa, uma das maiores concorrentes da empresa da família dele. A foto mostrava uma mulher elegante, de cabelos escuros e olhar confiante, e, por um instante, Kyung-soo sentiu um choque inexplicável. Nos dias seguintes, ele começou a observá-la com mais atenção, tentando descobrir se aquele pressentimento era apenas paranoia ou se havia algo mais por trás da babá brasileira. Francisca, por sua vez, sentia a pressão de manter sua identidade em segredo. Cada sorriso, cada gesto carinhoso com Hee-jin, cada momento em que Kyung-soo a observava, parecia aproximá-la perigosamente da verdade que não podia revelar. Certo dia, durante uma visita à escola de Hee-jin, Kyung-soo e Francisca se viram sozinhos em uma sala de espera. O silêncio entre eles era carregado de tensão. Ele se aproximou, tentando disfarçar a curiosidade que ardia em seu peito. "Francisca, você parece conhecer muito sobre gestão de empresas", disse Kyung-soo, em tom casual, mas com um olhar investigativo. "É incomum para alguém que nunca esteve envolvido com negócios." Francisca engoliu em seco, escondendo o nervosismo com um sorriso tranquilo. "Sempre gostei de observar, de aprender. Nada de especial." Mas Kyung-soo não se deixou enganar. Algo na postura dela, na segurança com que falava, lembrava-o de histórias que ele lia nos jornais de negócios. E naquele instante, uma ideia perigosa começou a tomar forma em sua mente. E se a babá que cuidava de sua filha fosse alguém muito mais importante do que aparentava? A tensão aumentava a cada dia. Entre olhares discretos, sorrisos contidos e conversas superficiais,
Francisca sentia que o segredo estava prestes a ser descoberto. E Kyung-soo, ele não sabia se queria descobrir ou se temia a verdade que poderia mudar tudo. E então, naquela noite de sexta-feira, uma ligação inesperada deixou Francisca pálida. Alguém sabia que ela estava em Seul. Alguém estava começando a conectar os pontos. O telefone tocou tarde da noite. Francisca hesitou antes de atender, o coração batendo acelerado. Do outro lado da linha, uma voz firme e fria disse: Francisca Silva e Costa, sabemos que você está em Seul. Não brinque conosco. Ela desligou o telefone, sentindo o frio percorrer sua espinha. A máscara de babá simples, de mulher tranquila e dócil, começava a rachar. O segredo que havia carregado com tanto cuidado estava prestes a ser descoberto. Na manhã seguinte, Francisca chegou à casa de Kyung-soo com um sorriso frágil, tentando esconder o peso da ameaça que a rondava. Mas ele percebeu algo diferente nela. O olhar que antes era leve, agora carregava tensão e urgência. "Está tudo bem?" perguntou Kyung-soo, aproximando-se. Hae-jin brincava com seus brinquedos, alheia à atmosfera carregada entre os dois adultos. "Sim, tudo bem, há apenas preocupações de trabalho", Francisca respondeu, mas sua voz tremia. Kyung-soo sentiu que algo não estava certo. A conexão entre eles se tornava cada vez mais intensa, e ele sabia que a verdade dela mudaria tudo. Mas havia algo em Francisca que o deixava curioso e, ao mesmo tempo, cauteloso. Ele precisava saber. A babá doce e atenciosa poderia ser uma rival poderosa. No mesmo dia, durante uma reunião de negócios, Kyung-soo recebeu um e-mail anônimo com detalhes sobre uma visita inesperada de uma executiva brasileira, herdeira de uma empresa rival em Seul. Ele congelou ao ver a foto anexada. Era ela, Francisca, a babá que cuidava de sua filha. A tensão entre o desejo e a desconfiança explodiu. Ele precisava confrontá-la, mas o medo de perder a proximidade que já sentia com Francisca o paralisava. "Francisca", chamou ele, enquanto Hae-jin corria para os braços dela. "Precisamos conversar." Ela olhou para ele, o coração apertado. Sabia que a verdade não podia mais ser escondida por muito tempo. "Kyung-soo, tem algo que você precisa saber", começou ela, com a voz baixa e firme, encarando-o nos olhos. "Mas, por favor, me escute antes de julgar." O clima entre eles se transformou em eletricidade pura. Tensão, medo e algo muito mais perigoso e doce surgia no ar. Um segredo prestes a ser revelado. Um amor que crescia entre olhares e gestos sutis. E a certeza de que nada seria mais como antes. Naquele instante, Kyung-soo percebeu que Francisca não era apenas uma babá e que o coração dele estava prestes a ser o campo de batalha entre negócios e paixão. Francisca respirou fundo, tentando organizar as palavras que poderiam mudar tudo entre ela e Kyung-soo. A sala parecia menor, os olhares deles maiores do que qualquer espaço físico, carregados de tensão. "Kyung-soo, eu não sou apenas uma babá", começou, a voz firme apesar do coração acelerado. "Eu sou Francisca Silva e Costa, herdeira da Silva e Costa. Minha família, nossa empresa, é rival da sua." O silêncio tomou conta do ambiente. Hae-jin olhava curiosa, mas ainda ocupada com seus brinquedos, alheia ao turbilhão que se formava na vida dos adultos. Kyung-soo apertou o tablet contra o peito, incapaz de dizer algo. Cada palavra dela parecia ecoar nos corredores de sua mente. "Você mentiu para mim?" perguntou finalmente, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de incredulidade. "Sim, e peço desculpas." Francisca aproximou-se, mas manteve uma distância respeitosa. "Não foi por mal. Eu precisava conhecer você e Hae-jin sem o peso do meu sobrenome.
Eu não queria que a minha família interferisse. Kyong-Soo fechou os olhos por um instante. O choque inicial se misturava à admiração. Ele nunca conhecera alguém com tanta coragem e determinação, mesmo escondida por trás de segredos. Mas, ao mesmo tempo, o risco para seus negócios era real. "Isso muda tudo", murmurou, a voz carregada de conflito. "Se alguém descobrir que você está aqui, você e eu, não há como evitar complicações." Francisca sentiu um frio percorrer a espinha, mas algo dentro dela não a deixava recuar. Ela precisava lutar por aquele vínculo que crescia cada dia. "Kyong-Soo, eu sei, mas também sei que não posso negar o que sinto. Por favor, não me veja apenas como uma ameaça ou rival. Veja-me como quem realmente sou." O coração dele disparou. Aquela mulher que começara como babá de sua filha, agora estava à frente dele, vulnerável e ao mesmo tempo desafiadora. Ele sabia que o próximo passo seria decisivo. Permitir que sentimentos florescessem ou se deixar consumir pelo medo do conflito. E então, antes que pudesse responder, Hae-jin correu e se jogou nos braços de Kyong-Soo, sorrindo. "Papai, ela é divertida." Kyong-Soo olhou para Francisca. Ela sorriu, leve, como se o mundo pudesse esperar por eles apenas alguns segundos. Aqueles segundos, naquele momento, falaram mais do que qualquer explicação empresarial poderia. Havia confiança, havia ternura, havia algo que nenhum segredo poderia apagar. Mas o destino ainda tinha seus desafios. O primeiro golpe de ameaça à identidade de Francisca não era o único que estava por vir. E Kyong-Soo sabia que proteger Hae-jin, a relação com Francisca e a própria família se tornaria uma batalha que exigiria coragem. E talvez o maior risco de todos: amar sem reservas. A semana começou com uma tensão invisível pairando sobre a casa de Kyung-Soo. Francisca tentava agir normalmente, mas cada toque, cada sorriso, cada risada com Hae-jin parecia carregado de um peso secreto. Na tarde de quarta-feira, enquanto levava Hae-jin ao parque, Francisca recebeu uma mensagem que fez seu coração congelar. "Sabemos onde você está. Uma visita inesperada está chegando. Não tente escapar." Ela engoliu em seco. Kyung-Soo notou imediatamente a mudança em seu olhar, a leve hesitação no passo. "Francisca, o que aconteceu?" perguntou, segurando suas mãos, buscando qualquer sinal de confiança ou alerta. Ela desviou o olhar, mas sabia que não poderia mais esconder nada. "Alguém descobriu que estou aqui e sabe quem eu sou", disse, a voz quase um sussurro. "Não é apenas sobre mim. Pode ser perigoso para você também." Kyung-Soo respirou fundo, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. A relação deles ainda era nova, delicada, mas ele sabia que precisava agir. "Então vamos enfrentar isso juntos", afirmou firme. "Eu protegerei você e Hae-jin, custe o que custar." O dia passou em alerta máximo. Cada visitante do prédio, cada olhar estranho no parque, parecia carregado de ameaça. E naquela noite, enquanto Francisca preparava Hae-jin para dormir, Kyung-Soo a observava silenciosamente. O medo misturava ao desejo. Ele queria segurá-la, mas também sabia que não podia quebrar o espaço seguro que ela construíra. "Francisca", começou Francisca hesitante. "Eu nunca imaginei que me importaria tanto por alguém fora da minha família." "Eu também", respondeu ele, aproximando-se. "Mas agora, eu não posso imaginar minha vida sem você." Eles se olharam e por um instante o mundo pareceu parar, mas a paz foi curta. Um carro parou em frente ao prédio, com vidros escuros. Francisca congelou ao reconhecer o emblema da Silva e Costa. "Eles vieram por mim", murmurou, os olhos marejados. "Kyung-Soo, eu não sei se conseguirei proteger Hae-jin e você dessa vez." Ele a puxou para perto em um abraço protetor,
o coração batendo forte. "Vamos conseguir", disse com a voz firme, apesar da adrenalina correndo pelo corpo. Mas naquele instante, ambos sabiam. A batalha estava apenas começando. O segredo de Francisca poderia destruir tudo: seus corações, a confiança, a relação com Haydn. Ou, quem sabe, tornar o amor deles mais forte do que jamais imaginaram. O som do carro ainda ecoava na memória de Francisca. Kyung-soo permaneceu ao seu lado, o olhar fixo na rua, enquanto seus dedos entrelaçavam os dela. O perigo estava mais próximo do que nunca e não havia como escapar da realidade. Os dias de paz haviam terminado. No dia seguinte, uma visita inesperada tocou a campainha da casa. 2 homens com ternos escuros e olhares frios entraram, sem cerimônia, carregando pastas e uma aura de autoridade que fazia o coração de Francisca disparar. Kyung-soo bloqueou a entrada, firme. "Posso ajudá-los?", disse. A voz calma, mas cortante. "Estamos aqui a pedido da Silva e Costa", respondeu um dos homens. "Precisamos falar com a senhora Francisca." O choque congelou Francisca por um instante, mas Kyung-soo imediatamente a protegeu, passando-a para o outro lado dele. "Ela não vai a lugar algum sem mim", afirmou, firme. "Se vieram por confronto, saibam que não vão conseguir intimidar minha família." Os homens trocaram olhares rápidos e frios, mas não recuaram. Francisca respirou fundo. Ela sabia que seu segredo estava prestes a ser exposto, mas também sentia que aquele momento revelaria algo que nenhum de seus aliados poderia prever: o vínculo que já existia entre ela e Kyung-soo. "Kyung-soo, começou, hesitante, mas ele segurou seu rosto suavemente, impedindo-a de falar. "Nada vai acontecer com você enquanto eu estiver aqui", disse com firmeza, os olhos carregados de determinação. O confronto se transformou em uma negociação tensa. Francisca manteve a postura digna de uma herdeira, mesmo sob pressão, enquanto Kyung-soo se mostrava implacável, defendendo não apenas a mulher que amava, mas também a filha que já a tinha aceitado em sua vida. A tensão entre negócios e emoções explodiu em cada palavra. Francisca percebeu pela primeira vez que não precisava enfrentar tudo sozinha. Kyung-soo não era apenas um obstáculo, ele era seu aliado, seu parceiro, seu refúgio. Quando os homens finalmente se retiraram, com promessas veladas e ameaças silenciosas, Francisca e Kyung-soo permaneceram juntos na sala silenciosa. O medo ainda pairava, mas algo havia mudado. A intimidade deles cresceu, alimentada por confiança, admiração e, acima de tudo, amor. "Kyung-soo, obrigada", sussurrou Francisca, encostando a cabeça no seu ombro. "Por tudo. Por acreditar em mim, por acreditar em nós." "Nós vamos conseguir", murmurou. "Juntos. Sempre." Naquele instante, a tempestade havia passado momentaneamente, mas ambos sabiam que o clímax da história ainda estava por vir. O último capítulo prometia revelar segredos, confrontar o coração e decidir se o amor entre a brasileira e o coreano resistiria a todas as adversidades. O sol da manhã iluminava o apartamento de Kyung-soo, mas a tranquilidade era apenas aparente. Francisca sabia que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Não havia mais segredos a esconder, nem palavras a adiar. Ela sentou-se à frente de Kyung-soo, respirando fundo, sentindo o peso de meses de mentiras de tensão. Ele segurou suas mãos, olhando profundamente em seus olhos, buscando coragem e verdade ao mesmo tempo. "Kyung-soo, eu preciso que saiba de tudo", começou, a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu não queria que fosse assim, mas minha identidade como herdeira da Silva e Costa não é mais um segredo. Minha presença aqui, minha vida com Haydn, tudo esteve em risco, mas eu nunca menti sobre meus sentimentos por você." Kyung-soo a observou em silêncio. Seu coração oscilava entre incredulidade, medo e uma paixão que crescia a cada instante. Ele finalmente percebeu que, independentemente de negócios, rivalidades ou ameaças externas, havia algo mais poderoso que tudo aquilo: o amor que havia nascido entre eles. "Francisca",
disse ele, a voz baixa e intensa. Nada do que você fez ou escondeu muda o que sinto. Ele se aproximou lentamente, tocando seu rosto com delicadeza. Você não é uma ameaça, você é a minha escolha, sempre será. As lágrimas vieram aos poucos, silenciosas, enquanto Francisca sentia o peso de meses de medo se dissolver no abraço de Kyung-soo. Hae-jin, percebendo a proximidade emocional entre os dois, correu e se jogou nos braços de ambos, completando aquela pequena família que havia surgido de maneira inesperada. Poucos dias depois, a situação empresarial encontrou um caminho improvável. A rivalidade entre as famílias foi amenizada com negociações discretas, mas o verdadeiro triunfo não estava nos contratos ou nos acordos. Estava na coragem de dois corações que escolheram se entregar, mesmo diante do perigo. Kyung-soo e Francisca aprenderam que segredos podem ser perigosos, mas a verdade compartilhada fortalece os laços mais que qualquer riqueza ou status. Entre risos, olhares cúmplices e momentos simples com Hae-jin, eles descobriram que o amor verdadeiro é capaz de transformar destinos, unir mundos e curar corações. E assim, enquanto o pôr do sol refletia no horizonte de Seul, Francisca e Kyung-soo caminharam lado a lado, finalmente livres de segredos, prontos para escrever um futuro onde o amor, confiança e coragem se tornavam a herança mais preciosa.